Então, aí a outra canção que também acaba sendo muito importante, né, é para Tulasi, a canção a Tulasi, que é o Tulasi Kirtan, certo? Então, um pouquinho da história. O autor é Krishna Prema Das em Bengali, o idioma é Bengali. Então, já é uma composição recente, não antiga, né, como essa que a gente acabou de cantar, que está lá no Nishinga Purana, né, que é uma obra milenar, Nishinga Purana, certo? De Vyasa. Esse daqui é mais recente, a gente está falando do contexto aí, né, do medievo, Bengali, né, dos séculos XV e XVI, e, portanto, é Bengali, certo? E só que a história de Tulasi, que faz parte, assim, da liturgia Vaishnava, e tem, assim, um misticismo incrível que circunda a história de Tulasi, está no Brahma Vaivarta Purana, é outro Purana também. Como eu tinha falado antes, são os 8 Puranas, né, que Vyasa compila, e esse aqui é um deles, o Brahma Vaivarta Purana. Então está lá a história de Tulasi também, quem quiser se debruçar mais sobre essa história, tem o livrinho Tulasi Amada de Krishna, que eu coloquei aqui, nesse linkzinho aqui, a nosso material no grupo. Certo? Aqui a gente tem uma imagem emblemática de Tulasi a partir das descrições do Purana. Certo? Então, conta a história que coloca no mundo espiritual mesmo, né, que a gente já falou em algum módulo também sobre essa divisão que tem na criação de Deus, né? Que tem o Tripad Vibhuti, que é o 3/4 da criação, é espiritual. E tem o Ekapad Vibhuti, que é 1/4 da criação, que é material, onde nós estamos, nesse contexto circuito material, onde os modos materiais da natureza estão manifestos. No Tripad Vibhuti, os modos materiais não estão manifestos, e é a parte da criação de Deus, né, são os mundos espirituais. Mas tudo faz parte da criação. A diferença é que numa região não há a manifestação dos modos materiais, bondade, paixão e ignorância, e no Ekapad há a manifestação dos modos, bondade, paixão e ignorância. Então, nesse extrato aí, essa seção do Tripad Vibhuti, que é uma criação maior de Deus, é uma extensão maior da criação divina, existe Goloka, que é considerado o verticilo, o centro de todos os planetas, né, da flor de lótus. E então existe Goloka e conta a história, certa vez, Tulasi, Vrinda, ela estava em passatempos íntimos com Krishna, né, Irada ficou enciumada, vejam que até o ciúme também existe no mundo espiritual, né, transcendentalmente falando. E ela disse, vais para a terra, vais para o mundo material, vives lá, né? Então ela vem e ela descende como uma planta, literalmente, como Tulasi mesmo, é a plantinha que é da família do manjericão, né? Tem o nome científico dela. Só que para o Vaishnava ela não é só uma planta, ela está ligada a essa história muito antiga, essa história ancestral, que é uma deusa mesmo, é uma manifestação de Lakshmi no mundo. Por isso que ela é tão sagrada e por isso que ela é a concededora, aquela que concede devoção, certo? Então, né, tem uma história bem longa mesmo, a história de Tulasi, bem detalhada, né? Mas assim, eu não vou entrar nos detalhes, mas quem logicamente quiser debruçar sobre isso, que falou de Tulasi, né, ótimo, mas o que fica, a Ana Shakti falou, isso mesmo, o que fica forte nesse momento que eu gostaria de frisar, né, que ela, né, sendo família, né, do manjericão, e que também algumas pessoas aproveitam para uso medicinal, terapêutico, mas ela é, para o Vaishnava, de acordo com os preceitos escriturais, as referências escriturais, uma encarnação de uma divindade, né, da deusa Lakshmi mesmo na Terra. Por isso que o Vaishnava adora Tulasi e ela é aquela que concede devoção, certo? E está nesse linkzinho também aqui que eu disponibilizei o material para vocês.
Então, o Tulsi Kirtan, que é uma composição bengali, não é no sânscrito clássico, ela diz o seguinte: olha só como o devoto compôs esse espírito de rendição a Tulsi. Por isso que o devoto Vaishnava Bhakti também adora Tulsi. Então, ó Tulsi, amada de Krishna, próximo diante de perante repetidas vezes, meu desejo é obter o serviço a Shri Radha e Krishna, que quer que se abrigue em ti, tem seus desejos atendidos, porque contam as escrituras que Tulsi, ela organiza os passatempos, ela escolhe os papagaios, ela escolhe os passarinhos que vão cantar, ela escolhe as flores que vão desabrochar, literalmente assim, né, segundo as escrituras. Então ela faz todo o arranjo, né, nos bosques para que Radha e Krishna desfrutem, né, da Arasalila conjugal, Madhurya. Então, concedendo-lhe tua misericórdia, fazes dessa pessoa um residente de Vrindavan. Meu desejo é que também me concedas uma residência nos bosques aprazíveis, né, de Shri Vrindavan. Portanto, com minha visão, eu sempre apreciarei os belos passatempos de Radha Krishna. Peço-te que faças de mim um seguidor das donzelas, as gopis de Vraja. Por favor, concede-me o privilégio de serviço devocional, faz de mim tua própria criada. Este caidíssimo e baixo servo de Krishna, ora, que eu sempre nade no amor de Shri Radha Krishna e Govinda, pela circunambulação de Tulsi, né, por isso que no programa de madrugada no templo a gente circunambula, a gente faz uma dança circular ao redor da planta mesmo, né, e circunambulando Tulsi, todos os pecados que alguém possa ter cometido são destruídos a cada passo, mesmo que ele tenha assassinado o Brahmana. Então, assim, o devoto, né, que compôs a canção, o Krishna Premadas, ele estava tão assim, absorto em êxtase, né, na devoção a Tulsi, que ele fala que mesmo que a pessoa cometa algo tão pecaminoso, ela se purifica, ela é perdoada após se formular a Tulsi. Então era uma fé assim, incondicional, né? E então a música em Bengali é assim. Quem morar num espaço que tenha sol, que tem um pedacinho de terra que pode plantar, nós podemos oferecer, né, gratuitamente as sementes dessa Tulsi para vocês germinarem em casa. Eu peguei uma vez as sementes, mas não foi para frente. Me falaram assim, tenta conseguir já muda germinada. Tem mudinha também. A gente pode dar uma mudinha. Se vocês aqui puderem começar. Sim. A Tulsi, quando Krishna aparece há 5.000 anos, pouco mais de 5.000 anos, ele apareceu numa floresta chamada Vrindavana e passou seu período infantil em Vrindavana. Vrinda é outro nome de Tulsi, tá? Vrindavana, assim, a Tulsi predominava ali. É uma planta que se alastrava ali para agradar Krishna. Então, desde então, na tradição Vaishnava, nos pujas, né, nas homenagens a Krishna, toda a oferenda que é feita, é dito que para ser aceita, tem de ter uma folhinha de Tulsi. Tá? Então é comum no altar, toda oferenda que é feita no altar tem uma folha de Tulsi junto. Tá? Então assim, a folha de Tulsi é como se fosse assim, o chamego, né? Sabe aquela... É o símbolo do carinho máximo, né? O devoto tem o jardim de flor, aí depois que preparou tudo, está lá tudo bonitinho, aí pega aquela folhinha, sabe aqueles chefes gastronômicos franceses, que fazem aquele prato bonito, depois põe a cerejinha, alguma folhinha em cima. O devoto faz a mesma coisa, ele bota aquela, que mostra assim, o símbolo máximo do seu carinho, né? E quando nós usamos esse colar, tá? É uma madeira, não é? Que madeira é essa? É a madeira de Tulsi. Na Índia tem 3 madeiras sagradas, tá? O Nim, a árvore de Nim, Buda nasceu debaixo dessa árvore, né? Chaitanya Mahaprabhu também. O Nim, também o sândalo, tá? O sândalo é outra madeira muito sagrada, mas mais sagrada que essas duas é o Tulsi, tá? Por isso os devotos fazem um colarzinho, que é o símbolo, né? Quando você quer saber, mesmo aqui em Pinda todo mundo já sabe, quando alguém aparece com um colarzinho, você é Hare Krishna. Então, quando o devoto é como um ornamento, né? Faz parte dos símbolos, né? De um devoto de Krishna, tá bom? Porque aqui a gente tem, né, o santuário de Tulsi, né? Aqui nós temos um santuário também. Depois no templinho, do lado tem uma estufa, né? Também é um santuário de Tulsi. Ela precisa de muito calor, tem vídeos, tá? Que ensinam
a como cuidar de Tulsi. Os países que são muito frios é muito difícil, porque ela gosta de calor, tá? Uma parte do dia. Mesma coisa. Tulasi
Também coloquei ali o site, para quem quiser. Isso aí é mais ou menos 5h30 da manhã. Sim. Não, Sim. 5h15, mas... Então... Todas as que a gente até agora, do horário entre as 4h15 às 5h30, né? Porque todas que terminam 5h30. Todas essas. Na sequência, assim mesmo. Certo? E também, para quem quiser, tem um livro no SlideShare, que é Toda Semana de Krishna, para quem quiser se debruçar mais também sobre esse passatempo nessa história. Tá. Agora tem um outro canto, né, um outro cântico, um hino também que a gente entoa, mas ele já vai aí para as primeiras horas da manhã. Então, quando 7h30, quando a gente abre o altar, a gente canta esse daqui, certo? Que é do Brahma Samhita. A gente canta algumas estrofes do Brahma Samhita, em sânscrito e igualmente de Vyasa, né? E aí ele, no caso, compilado por Vyasa dele. Certo? E esse mantra, essa canção, essa composição, retrata um momento, um passatempo, em que lá, 5.000 anos, quando Krishna esteve aqui na Terra, ele estava nessa região de Vrindava, e então ele tinha os companheiros, vaqueirinhos, as vacas que eles apacentavam, que eles cuidavam, os bezerros. Só que Brahma, esse semideus, né, que subcria a manifestação cósmica material, ele ficou impressionado como, né, que Krishna, na sua forma de Govinda, de vaqueirinho, simplesmente andava perambulando pelos bosques de Vrindava, brincando com seus amiguinhos e cuidando das vacas, dos bezerrinhos. Então ele faz uma coisa, ele rouba os amiguinhos dele, os vaqueirinhos e os bezerros, e deixa numa região, num sono, né? E por um ano, esses meninos ficam assim, nesse estado, latente, assim, no sono. Só que Krishna, ele sabia que Brahma havia roubado os seus amigos e bezerros, porém, ele não podia permitir que as mães das crianças da aldeia ficassem sem seus filhos, obviamente. Então, ele se expande em vaqueirinhos e nos bezerros, e assim, né, por esse período terrestre, que era um ano terrestre, os passatempos, né, de Krishna expandidos em bezerros e em crianças se processam, né, se desdobram. Então, é dito que no Bhagavata, mesmo Bhagavata Purana, é descrito o amor que os habitantes de Vraja sentiam por essas expansões diretas de Krishna. Eles não sabiam que não eram seus filhos, mas o amor deles assim aumentou incomensuravelmente. E assim, tem passatempos muito interessantes, como que as vaquinhas viam esses bezerros que eram expansões de Krishna, e elas saíam correndo desesperadas, montanha abaixo, assim, quase se atropelando. Tanto era um amor estático, assim, de loucura, né, de amor estático transcendental, que por esse período, né, aqui terrestre de um ano, Vrindavan viveu esses momentos assim. Mas na verdade eles não sabiam que eram expansões diretas de Krishna, mas, né, Vyasa então explica no contexto ali da situação que eram expansões de Krishna. Aí depois Brahma vê aquilo ali aturdido, e então ele compreende que na verdade ele estava diante daquele menininho, aquele corpo, aquele vaqueirinho, era na verdade o Deus Supremo. E Brahma chega nesse momento, né, que está aqui essa imagem, que ele faz orações para Krishna Govinda, certo? Que justamente são as composições do Brahma Samhita. E esses versos que a gente entrou aqui no templo às 7h30, quando o altar abre, são, né, versos dessa composição Brahma Samhita, que também está aqui nesse link no Vedadesi, tá? Quer falar alguma coisa, Simone? Então essa canção, essa melodia que nós vamos cantar, não é exatamente, é a mesma melodia que é cantada nos templos todos os dias, tá? Ou seja, assim como uma empresa, né? Você vai nas filiais, ela tem o mesmo logotipo, a mesma forma de atender, né? Então os funcionários são, por exemplo, você vai vamos dar um exemplo bem de Vaishya, né? De comerciante, né? O templo dos Vaishyas é o quê? Os comerciantes, os bancos, né? Aí você vai, todos os bancos têm a mesma forma de apresentar, de atender. Os templos dos Vaishnavas,
são assim também, da ISCOM. Qualquer lugar do mundo que vocês forem, às 7h30, dependendo do fuso horário, né, vai acontecer essa canção. Essa canção ela foi estabelecida quando o Prabhupada ouviu uma gravação dessa canção feita por a composição, né, o arranjo musical foi feito por George Harrison dos Beatles, tá? E quem gravou, quem cantou foi uma das primeiras discípulas de Prabhupada chamada Yamuna. Tá? Então ela grava, Prabhupada fica em êxtase quando ouve a primeira vez essa canção, ele fica muito extasiado e fala, olha, todos os dias às 7h30 tem que colocar essa canção. Quando o altar abre é um show, né? É um show, assim, um espetáculo. Porque as deidades se apresentam com novas roupas, com novas guirlandas de flores frescas, recém-feitas. E aí fica todo mundo esperando aquele espetáculo, ao som desse mantra, tá? Ô Sundari, senta aqui com a gente para cantar com a gente, né? Puxar o som. Obrigado. Govinda Adipusha Bhajami Govinda Adipusha Govinda Adipusha
perito em tocar sua flauta, que tem olhos exuberantes como pétalas de lótus e a cabeça ornada com uma pluma de pavão. Sua bela forma apresenta um matiz de nuvens azuladas e seu encanto incomparável cativa milhões de cupidos. Adoro ouvindo o Senhor primordial, que é perito em tocar sua flauta, cuja forma transcendental é plena de bem-aventurança, verdade e substancialidade, e é, portanto, plena de mais deslumbrante esplendor. Cada um de seus membros transcendentais consegue fazer a função de qualquer outro, e vê, mantém e manifesta eternamente infinitos universos, tanto materiais quanto espirituais. Adoro Govinda, o Senhor primordial, que é perito em tocar sua flauta. E logo após esse hino, né, do Brahma Samhita, vem outra composição, que também é entoada às 7h30, assim que o altar é aberto, que é uma composição do Gitavali, de Bhaktivinoda Thakur, certo? E também está no idioma bengali. Então a gente viu ali do Brahma Samhita, no idioma sânscrito clássico, e agora de Bhaktivinoda Thakur em bengali. E então, é o mesmo Bhaktivinoda que a gente comentou um pouquinho antes, brevemente, a biografia dele, né? Lá no início. E essa música é Yashomat Nandana, né? Que mais uma vez também vai retratar passatempos de Krishna. E desse aqui eu vou fazer um pouquinho contrário, eu vou falar a tradução antes. Senhor Krishna é o filho amado de Mãe Yashoda, no amante transcendental na terra de Vraja. O deleite de Gokula, Kana, que é um dos apelidos de Krishna, é a riqueza das vidas das gopis. Ele rouba a mente até mesmo de Cupido e pune a serpente Kalia. Esses puros e santos nomes do Senhor Hari estão cheios de passatempos doces e nectários. Krishna é o Senhor das 12 florestas de Vraja. Ele é sempre jovem e é o melhor dos amantes. Ele está sempre tocando flauta e se veste primorosamente. Krishna é o protetor dos habitantes de Vraja, o destruidor de várias dinastias demoníacas, o guardião e encarregado das vacas de Nanda Maharaj, o doador de prazer para as vacas, a terra e os sentidos espirituais, o marido da deusa da fortuna, o ladrão de manteiga e o lindo menino vaqueiro de Nanda Maharaj. Krishna vagueia ao longo das margens do rio de Amuna. Ele roubou as roupas das jovens donzelas de Vraja que estavam se banhando lá. Ele se deleita nas doçuras da dança da raça. É muito misericordioso o amante amado, Srimati Radharani, o grande dançarino de Vrindavan, e o abrigo e único refúgio de Thakura Bhaktivinoda. Então, nas composições Vaishnavas, principalmente aqui no período bengali, os devotos, eles fazem a assinatura. Então, no finalzinho, eles sempre colocam os nomes deles. A gente vai ver a partir de agora essa prática. Eles colocam no finalzinho, né, a assinatura do compositor, tá? Em primeira pessoa. Então, é o único refúgio de Bhaktivinoda. Vou puxar o tom e a sombra ele vai cantar. Tá? Essa canção também é dito que uma regra musical dentro desse contexto, né, dos mantras, chama-se raga e tala, né? Raga quer dizer o tala quer dizer o ritmo, e raga a melodia. E também existe o humor dessas melodias, tá? Assim como, dá um exemplo que é fácil de vocês entenderem, né? Na música negra tem o ritmo mais comum é o blues, tá? E o blues, ele surge, um ritmo que surge do sofrimento, tá? Dos negros que eram escravizados nas plantações de cana. Aí as senhoras negras, elas criam um ritmo quando estão batendo as roupas numa tábua de lavar roupa. Então eles não tinham uma bateria convencional, a bateria, as bandas mais tradicionais de blues tocam, o baterista é uma tábua, tá? Que ele faz o ritmo numa tábua. Na escala musical do blues tem uma nota que chama Blue Note, que é a nota que faz o lamento, é o som do sofrimento. Então os negros, música é isso, né? É expressar o sentimento com o som. Então eles, nesse ritmo do blues, tem essa nota que mostra o lamento, né?
choro, né? Eles extravasavam o seu sofrimento com a música, tá? E tem dois tipos de blues, o down blue, esse blue do sofrimento, e também tem o up blue, quando o ritmo fica mais intenso, eles estão querendo dizer, olha, a gente está sofrendo aqui, mas a gente vai se manter firme e felizes. Aí tem o blues alegre também, tá? Na tradição das melodias dos mantras, esse mantra específico, Yashomatinandana, ele é cantado como um lamento, tá? É uma raga cantada nesse momento do dia, é meio sofrido, porque às 7h30 é o horário que Krishna está saindo para o bosque para pastorear as vacas, tá? E Mãe Yashoda, o autor, ele traz esse humor, né? Da saudade de Krishna. E quando as gopis e a mãe de Krishna, o pai de Krishna, vai ter que ficar um dia sem ver Krishna, porque Krishna vai ficar só com seus amigos, os sakas, na floresta do encanto. Então é uma canção meio de saudade de Krishna, a saudade do dia, né, sem Krishna, tá bom? atualmente conhecida como Bovina 76, é a música de Narottama Das Thakur. Ela tem
atentem para essa canção, ela é inesquecível, porque ela tem uma história assim, de produção e circulação muito sui generis. Então, Narottama, nós estamos falando aí de um contemporâneo dos 6 Goswamis de Vrindavan, ou seja, é a sucessão discipular, né, do próprio Chaitanya Mahaprabhu. A gente está falando em século XVI, tá bom? E então, século XV e XVI. É uma composição em Bengali, da obra Prema Bhakti Chandrika, e é justamente a composição também sobre o mestre, em honra ao mestre. Então, conta a história que Narottama era filho da realeza, ali na região da Bengala. Só que ele, desde pequeno, ele tinha assim, um espírito muito livre, muito desapegado, né? E então ele teve sonhos com Chaitanya Mahaprabhu, né? Realizações místicas. Então ele procura se aproximar dos devotos, dos Vaishnavas bengalis da época. E ele tenta se aproximar de Narottama, né? Tenta se aproximar de Lokanatha, que era também discípulo direto aí da seção discipular, direta dos Goswamis. Só que Lokanatha era um mestre muito recluso, ele não aceitava facilmente discípulos, era raro naquela época eles aceitarem discípulos. Então Narottama, embora fosse filho de realeza, né, o que ele fez? Ele lançou mão de uma estratégia. Todos os dias ele limpava o banheiro do Lokanatha, ele limpava a latrina, e ele perfumava e acendia incensos, então o ambiente ficava bem limpo, bem perfumado. Essa foi a estratégia que ele usou para poder ser aceito pelo mestre, né? Porque ele tinha se aproximado e Lokanatha o rejeitou. Não, eu não quero discípulos, eles não estavam interessados em seguidores. Então, a partir disso, desse olhar, né, em que ele se aproximava através desse serviço, né, ele limpava sempre o banheiro dele diariamente. Essa foi a estratégia que ele usou. Aí Lokanatha o aceita como discípulo, porque viu que ele era muito humilde, e o inicia na tradição, né, Gaudiya Vaishnava. Então, Narottama compõe essa canção que a gente canta, né? A gente está assim, nós cantamos o Brahma Samhita, trechos do Brahma Samhita, e a canção de Bhaktivinoda, né? Olhando para as deidades, depois a gente volta a olhar e vai para outra extremidade do templo, né? Que a gente vai cantar para a Prabhupada, e essa composição que é cantada, que ela honra o mestre também, nessa hora da manhã, certo? Que é o Shri Guru Charana Padma, popularmente conhecida pela primeira linha da estrofe. E o que ela fala? Ela fala justamente também das qualidades do mestre, que os pés de lótus, né, do mestre espiritual são o único caminho pelo qual nós podemos alcançar um ser de devoção puro, esse é Narottama, né? E por isso que ele se prostra aos pés de lótus com grande dignidade. Então, esse símbolo de prostrar-se aos pés de lótus, né? É porque os pés do mestre, se o discípulo ele é humilde, ele se rende ao mestre, ao genuíno, genuíno, então, né, tudo floresce como lótus. Certo? Então, o conhecimento que o mestre passa para o discípulo floresce como o lótus. Por isso que sempre usa essa metáfora, simboliza os pés de lótus. Então, o discípulo se posiciona, né, se coloca rendidamente aos pés do mestre e tudo é revelado nesse sentido. Então, né, ele fala, isso aqui é a primeira pessoa mesmo, o meu único desejo ter minha consciência purificada pelas palavras que emanam de sua boca de lótus, né? Então, tanto o pé quanto a boca também de lótus, nesse sentido que revela o conhecimento, né? Ele se aflora, ele abre-se, ele desabrocha como lótus. E ele abre os meus olhos obscurecidos e enche meu coração com conhecimento transcendental. Ele é meu Senhor, nascimento após nascimento, dele prêmio estático emana, o amor, né? Emana. Por ele a ignorância é destruída. As escrituras védicas cantam o seu caráter. Então, Narottama, ele pontua que seguir o mestre não é uma questão de fanatismo proselitista, né? É uma questão científica, porque o discípulo, na prática, ele sente o conhecimento sendo revelado. Então, né, ele é o Senhor dos pobres, amigo, né, e amo dos devotos. Por que dos pobres? Porque existe um conhecimento na tradição, e quem revela isso é uma rainha, a rainha Kunti, no Bhagavata Purana. Ela fala que para a gente acessar esse conhecimento, a gente tem que ser Gochana, Akichana Gochara. Essa expressãozinha em sânscrito quer dizer materialmente pobre. Mas como assim, né? É no sentido de que o indivíduo ele já se enfastiou, em certa medida, do prazer sensório. Em certa medida. Ele entende que só o desfrute material, a prosperidade, a riqueza,
né? Que o trabalho nos leva a isso, não é? De certa forma. Ele não é a realidade última, ele não alimenta a alma, como Jesus diz, nem só de pão vive o homem, né? Então, o Akhindana Gotama, que a rainha Kundi pontuou, é também esse princípio que Narottama está colocando aqui no século XV, né? Século XVI, em Bengali. Então, o mestre revela as pessoas que são materialmente fatigadas, né? Da questão, né? Sensória material do progresso. Não que não tenha, mas a consciência do indivíduo, ela pode estar conectada com essa realidade espiritual. Certo? Então, a canção basicamente fala disso, que o mestre é essa pessoa que revela. Por isso que muitas vezes vai aí falar do lótus, né? O mestre é como esse lótus. Tá? Sua fama se espalha por todos os 3 mundos e nós caímos a seus pés de lótus, né? Então, esse é o contexto de produção de Narottama, aquele discípulo que queria muito que Lokanato aceitasse, que limpa o banheiro geralmente do mestre, perfuma o banheiro e acaba sendo aceito. É nesse contexto de produção que ele escreve essa composição em Bengali. No nosso contexto da ISKCON, quando a gente canta, né, a gente medita em Prabhupada, em Prabhupada, certo? Mas ciente de que o contexto de produção é esse. Seguro Charana Padma. Seguro Charana Padma Kevala Bhagati Sadma Bando Koi Sabhagana
Então, é o que a gente canta e entoa antes das aulas formais, é que a gente vai ler as escrituras, ou Bhagavatam ou Bhagavad Gita. E a tradução é Krishna, se quiser fazer. Krishna é o amante de Radha. Ele manifesta muitos passatempos amorosos nos bosques de Vrindavan. Ele é o amante das vaqueirinhas de Vraja, o levantador da grande colina de Govardhan. O amado filho de Mãe Yashoda, a alegria dos habitantes de Vraja. E ele vagueia pelas florestas ao longo das margens do rio Jamuna. Então, é em Bengali, de Bhaktivinoda Thakur, do livro Oitava. Quero apresentar para vocês Lila Gauranga. Ele é um músico profissional, ele também é luthier, ele é uma profissão rara hoje em dia, ele conserta os instrumentos musicais. Então ele sempre socorre muitos importadores que trazem instrumentos da Índia e os instrumentos quebram, aí ele vai, socorre essa galera, recupera os instrumentos e faz eles ficarem novinhos, tá? Ele também afina os instrumentos, são instrumentos difíceis, né, de afinar. Ele toca esse instrumento chamado sitar. Essa canção, tá, que vamos cantar agora, Prabhupada instituiu também essa canção antes das aulas, tá? Então é uma tradição nós cantarmos essa canção antes de uma oratória. Essa canção, ela cria um clima, né, do orador, porque ela descreve o mundo de Krishna. Essa canção é uma descrição do mundo espiritual, tá? Jaya
composição que a gente não pode deixar de mencionar é uma composição em homenagem ao alimento. É um alimento. Isso é muito bom. Então, é também do Gitavali. Essa é a primeira que o pessoal aprende a decorar. Você gostou? O sexto hino foi ouvindo aproximadamente 7h30 da manhã no templo. Depois disso, teve um que foi falado Segura o Charena Pari. Isso, que foi o do rapaz que lavava os... Essa é às 8 horas. No tempo ainda, às 8 horas. Isso. Exato. E essa que a gente acabou de ver é para antes de aulas, Antes das aulas. Antes das também, aulas. Que é na sequência. Na sequência, no templo. No templo também. No templo também. Aí você sai do templo, vai tomar o seu jejum. Vem aqui, aí canta essa canção. Aí canta essa daqui. Do alimento. Que é o Praçada Cevaia, né? Que é a 10ª composição, é a penúltima. Então, o Praçada Cevaia é também de Bhaktivinoda, e ele compôs, né, para homenagear justamente esse momento do alimento, né, da refeição, que é sagrado, né, em várias tradições, logicamente. Então, na primeira estrofe ele dá notícia ruim, depois na segunda estrofe ele dá notícia boa. Na primeira estrofe ele fala que o corpo ele é uma rede de sentidos e que pode aprisionar a alma, certo? Porém, quando nós comemos alimento espiritualizado, a alma ela vai despertando, ela vai sentindo a bem-aventurança pelo simples fato, ela vai sentindo alegria, se regozijando a alma, pelo simples fato de ela ofertar antes de se alimentar. Então o indivíduo oferece o alimento no altar, cantando os mantras específicos. Então, primeira notícia ruim, irmãos, esse corpo material é um lugar de ignorância. E os sentidos são a rede de caminhos, quem segue em direção à morte. De alguma forma, caímos nesse oceano de desfrute dos sentidos materiais, e de todos os sentidos, a língua é o mais voraz e incontrolável. É muito difícil controlar a língua deste mundo. Então, essa é a primeira tese dele. Né? Porém, o Senhor Krishna é muito bondoso e nos deu a passada tão saborosa. E veja que um ponto, ele se coaduna com o outro. As escrituras elas sempre estão indo em direção ao mesmo ponto. Nós vimos na primeira composição que a gente estudou, que foi de Vishwanath Chakravartakura, sobre o Guru Ashtaka, as 8 estrofes sobre o mestre, que o mestre ele fica satisfeito em ver o discípulo se alimentando de Bhagavad Prasada, que é o alimento oferecido em altar. E aqui a gente vê Bhaktivinoda, um século, 2 séculos depois, no final do século XIX e no século XX, ratificando a mesma coisa. Então, agora tomemos essa praçada até ficarmos plenamente satisfeitos e glorifiquemos a Radha Krishna e com amor peçamos a ajuda de Sri Chaitanya e Sri Nityananda. Oh, que lindo isso! Sarira Vijajao, Sarira Vijajao, Sarira Vijajao, Jotendriya Tahekao, Jotendriya Tahekao, Jotendriya Tahekao, Jotendriya Tahekao, Vive Vijaya Sagore, Vive Vijaya Sagore, Vive Vijaya Sagore, Vive Vijaya Sagore, Kamadeya Jivati, Kamadeya Jivati, Lova Moço do Mati, Lova Moço do Mati, Lova Moço do Mati, Lova Moço do Mati, Rakeje Tankatira Sansare, Rakeje Tankatira Sansare, Krishnamore Adoramo,
É a última composição de hoje, né? Mas como eu havia pontuado no início, isso não esgota o assunto, essa é uma infinidade, literalmente assim, né? Mas para a gente assim, amarrar, né, essa questão do repertório, das músicas, dos hinos que a gente entoa, né, tradicionalmente na ISCO, que é uma rotina que foi estabelecida mesmo por Prabhupada, nós vamos então averiguar a composição, a canção do Gaura Arati, que também é de Bhaktivinoda Thakur. E está na obra Gitavali e é composta em Bengali. Isso, essa canção, ela é entoada no final da tarde, né? Quando também abrimos o altar às 18 horas. Então é no finalzinho da tarde. É o Gaura Arati. Bhaktivinoda Thakur a compôs para louvar a personalidade de Chaitanya Mahaprabhu, que estabeleceu aí o movimento de Sankirtana, certo? Nos idos aí do século XVI, na Bengala. Então a música, ela diz o seguinte, é uma louvação a Chaitanya e os associados, né, de Chaitanya. Então ele fala, Bhaktivinoda fala, todas as glórias, a bela cerimônia de Arati de Chaitanya. Este Gaura Arati está ocorrendo em um bosque nas margens do Janavi, Ganges, e está atraindo as mentes de todas as entidades vivas do universo. O esplendor do Arati do Senhor Gauranga atrai as mentes de todas as entidades vivas do universo. No lado direito do Senhor Chaitanya está Nityananda e à sua esquerda está Shri Gadadhar. Perto está Shri Adwaita e Shri Vastakur, que está segurando um guarda-chuva sobre a cabeça do Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya sentou-se em um trono de joias e os semideuses encabeçados por Brahma realizam a cerimônia de Arati. Narahari e outros associados do Senhor Chaitanya o abanam com chamaras e devotos, chefiados por Sanjaya Pandita, Mukunda Data e Vasugosha cantam doce Kirtan. Búzios, sinos e cátaras ressoam e as bridangas tocam docemente. Esta música, Kirtan, é supremamente doce e deliciosa, capaz de ser ouvida. Búzios ressoam, sinos ressoam, doçura, doçura e doçura. O brilho do rosto do Senhor Chaitanya conquista milhões e milhões de luas. E a guirlanda de flores da floresta ao redor de seu pescoço brilha. O Senhor Shiva, Shukadeva e Narada estão todos lá. E suas vozes estão sufocadas com êxtase do amor transcendental. Assim, Thakura Bhaktivinoda visualiza a glória do Senhor Chaitanya. Jaya, Jaya Gaura Arati Kesora. Jaya
Hare
Senhor.